Boa noite. Vamos começar aí mais um podcast, então, da LAR. Solta a vinheta. Mentira. Estamos aqui com o pastor André, ou com o André Borges, nosso pastor aqui da Igreja LAR. Se apresenta aí. Vou me apresentar de novo, né? Sempre me apresento. Meu nome é André, né? Sou pastor aqui. E a gente já falou sobre salvação, né? Sou pastor há alguns anos já. E estou aprendendo, né? E vou ensinar algumas coisas também. Vamos ver aí o que vai dar. Maravilha. E estamos aqui com o Davi. Só Davi? Boa noite, me chamo David Massari, faço parte aqui da Igreja LAR e hoje a gente vai estar conversando aí desse tema. É isso aí, o grande mestre, na verdade, aqui, doutor em conhecimento, vai nos ajudar a chegar aí mais no nosso objetivo sempre, né? Vamos lá. Hoje o tema é sobre salvação, na verdade, né? Então a gente tem um tema aqui muito abordado, que a gente tem aprendido nas nossas séries. Inclusive a gente teve uma série agora falando sobre o Evangelho para cristãos. E nessa série a gente aprendeu um pouquinho sobre o dia do Senhor, sobre salvação, sobre alguns conceitos, na verdade, né, sobre o Evangelho, que a gente às vezes acha que é alguma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente, porque muda conforme a gente foi aprendendo no decorrer desses anos todos, né, pastor? Sim, exatamente. Acho que o maior desafio da gente entender a salvação é a gente começar por meio de adequar a mensagem, né? Porque Deus escolheu uma forma para salvar o homem. E a forma que Ele escolheu é a mensagem do Evangelho. Ela é o poder para salvar. Então, quando o Evangelho não é pregado, ele não produz salvação, ele não produz proximidade de Deus e acaba no caos, da forma que a gente tem visto a igreja hoje. É um caos mesmo, porque o Evangelho não é pregado, não produz salvação e é só uma mensagem que a gente falou na primeira ministração, uma mensagem religiosa, porque fala de Deus. Ela é uma mensagem moralista, porque ela vai te dar passos sobre o que você tem que fazer, e ela é terapêutica, porque ela vai alisar teu ego. Então o desafio aí é adequar a mensagem para produzir, né? Entendi. Mas e os conceitos de salvação? Na verdade seria salvação nesse sentido? Como que a gente poderia entender melhor esse conceito de salvação? Então, eu acho que para começo de conversa a gente deveria levar em consideração algo que muita gente às vezes nem chegou a ouvir, que é sinergismo e monergismo. É dali onde você vai entender as visões diferentes das igrejas. Então, o sinergismo, eles acreditam, as pessoas que acreditam que a salvação ela depende de Deus mais o homem. Então, é uma parceria onde o homem colabora para a sua salvação. E o monergismo afirma que a salvação ela depende somente de Deus. É Deus quem faz a salvação. Então é partindo desse princípio que começa a se dividir tudo o que existe de diferente quando se fala de salvação. Muito bacana. Você consegue exemplificar uma mensagem sinergista, por exemplo? Você consegue falar como que o Evangelho é pregado dessa maneira e como é de outra, para quem estiver assistindo a gente? Falar assim, poxa, mano, a mensagem que eu ouvi do Evangelho é uma mensagem que eu tenho que cooperar para ser salvo. Ou é monergista, ela é exclusivamente obra do Espírito Santo de Deus em mim. Certo. Então, o sinergismo ele pensa principalmente que Cristo morreu por todos e que a pessoa ela vai ter a escolha de ser salvo ou não. Então, Cristo morreu por você, você toma uma decisão se você vai ser salvo ou não. Então, nessa visão, se todo mundo tomasse a decisão de ser salvo, todo mundo seria salvo. Então, dentro dessa mensagem sinergista, qual que é a problemática dela? Acho que o principal deles é a frustração, né? Porque a gente percebe, ou a hipocrisia, ela gera os dois âmbitos, né? Alguém sincero vai ficar extremamente frustrado por não conseguir, e alguém hipócrita vai se vestir de hipocrisia e vai ser um super-herói na sua mensagem ou no seu estilo de vida, porque acha que se trata da cooperação dele com... Acho que daí nasce, por exemplo, teologia da prosperidade, daí nasce, sei lá, esse evangelho mais antropocêntrico, né? Que, na verdade, ele esquece de Deus, ele coloca o homem como sempre o feitor da obra salvífica, né? Então,
a salvação estaria atrelada a mais questão de não ser por obras, não ser algo que eu precise fazer para alcançar, ou é independente disso? Ela não depende de obras. Quando a gente coloca obra na questão da salvação, as pessoas costumam se frustrar muito, porque nenhuma das nossas obras realmente agrada a Deus ou produz algo que possa gerar salvação. Então nisso você vê muitas pessoas frustradas, se afastando dos caminhos de Deus, porque elas se sentem não salvas, por causa exatamente disso. Ela fala, poxa, eu estava indo tão bem, de repente agora eu não estou indo mais tão bem. Então ela já sente como se ela não tá mais salva e ela se afasta dos caminhos de Deus. Então, mas esse pensamento gera na cabeça da pessoa. Eu posso dizer que é tipo uma salvação por sorte, né? Não é nem por obras e nem por meio da graça. Mas é uma roleta russa, tipo... Então, porque dentro dessa concepção, pra mim seria isso. Porque você imagina que uma semana você tá bem e você tá salvo. Se na outra semana você der o azar de Jesus voltar e você tiver mal, né, a salvação por sorte. Chutei o cachorro, foi pro inferno. E uma passagem bíblica que exemplifica bem o sinergismo e o monergismo é a oração do rico e do mendigo, né? Que um bate no peito falando, eu mereço a salvação. É do rico e do fariseu, né? O fariseu e o publicano. Então ele bate no peito e ele fala, eu mereço ser salvo, porque eu estou fazendo isso. E o outro, ele percebe que ele não poderia ter feito nada, ele agradece a Deus por tudo que ele pode estar recebendo, que é exatamente de graça. Os dois ladrões na cruz entrariam nesse exemplo também ou não? Eu acredito que sim. Entrariam nesse exemplo. E até da ele. Você sabia, né? Você tá na minha mente? Aqui, ó. Então é assim, né? A gente percebe ali um ladrão, que é o que está do lado esquerdo, falando, se você for Deus mesmo, faça algo por você mesmo e por mim, né? Saia dessa cruz e me tira dela, me salva daqui também. Ele estava falando o seguinte, eu não mereço estar aqui, né? Tudo que eu fiz não merece essa condenação. Em contrapartida, a gente vê o outro ladrão falando, cara, a gente fez tudo errado. Esse cara não fez nada de errado. A gente merece estar aqui, ele não. Mas, olha que louco, né? Um fala assim, eu fiz tudo errado. Aliás, eu não fiz tudo errado e eu tô pedindo para que você me recompense, apesar dele estar numa cruz por ser homicida. E o outro fala, não, a gente fez tudo errado e eu quero que o Senhor me recompense. Ainda hoje, você consegue me lembrar de mim no teu reino? Ele fala assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A gente percebe o quê? Que o cara fala assim, mano, não tem uma grama de obras aqui. Eu fiz tudo errado, mas eu confio na obra de Cristo na cruz. Eu confio que você é rei e que você pode me salvar e que eu posso participar do teu reino, não pelo que eu fiz, porque eu fiz tudo errado, mas pelo que você fez. Então a gente fala, não, mas cara, eu fiz tudo errado. Tudo bem, mas Jesus fez tudo certo, né? E o evangelho, ele é a gente entender que ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, né? Mas aí, por exemplo, eu como um novo convertido, um novo cristão, eu iria pensar da seguinte forma. A Bíblia, eu já ouvi em algum lugar, que fala que Deus leva em consideração meu tempo de ignorância. Não foi por isso que ele foi salvo? A palavra fala isso e ela complementa falando, mas ele ordena a todos os homens que se arrependam. Então seria um desserviço para o texto falar só isso, né? Não enquadraria muito bem nessa concepção. Talvez de falar, vou fazer tudo errado e na última hora me arrependo. Eu já pensei uma vez na vida, né? Talvez esse tipo de pensamento gere, mas a confiança no Espírito é... Eu acho que eu colocaria também o tempo de ignorância, mais o tempo da inocência, de quando você não sabe realmente o que você está fazendo. Porque se a gente pegar Romanos, nos 3 primeiros capítulos, vai dizer que todos os homens são culpados perante Deus, porque a natureza anuncia que Deus existe, que Ele é poderoso. Então aqueles que não se voltam para Deus, eles são considerados culpados. Mesmo que eles rejeitem a Deus, que eles tentam dizer que Deus não existe, tenta correr, tenta colocar a culpa em Deus, tenta se colocar como inocente, eles continuam culpados, porque eles têm tudo o que precisa para poder acreditar em Deus e se arrepender. Eles não fazem isso realmente porque não querem. Mas aí, nesse caso, em que se baseia a salvação, então? Já que a gente entrou nesse quesito aí. Pode começar, foi lá. Então, a salvação é interessante a gente pensar sobre o que ela faz, porque
Porque muita gente acha que vai ser salvo desse mundo, das tristezas, do sofrimento, da pobreza. Acha que vai ser salvo de uma vida difícil, acha que vai ser salvo dos nossos inimigos aqui ou até mesmo de Satanás. Mas a salvação verdadeira, ela é a salvação da ira de Deus. Porque Deus, por ser um Deus justo e por ser um Deus santo, quando o homem começou a pecar, o pecado entrou no mundo e esse pecado foi se acumulando, o cálice da ira de Deus ele começou a se encher. Então ele precisava cumprir justiça de alguma forma. Então quando Cristo veio, ele veio para poder cumprir a justiça nele que cabia a nós. Então ele salva a gente exatamente desse cálice da ira. E é por isso que ele fala então ali no Getsemane, afasta de mim esse cálice? Exatamente, que era um cálice que deveria ser meu e seu e de todos que estão assistindo, mas Cristo acabou bebendo desse cálice. Muito forte, né? Forte demais. Então aí você pega, por exemplo, nasce no sinergismo um evangelho que ignora a salvação no aspecto real dela. Porque o sinergismo ele vai trazer uma mensagem que Deus realmente vai te salvar da pobreza, que Deus realmente vai te salvar da doença, da sua condição humana, e que os olhos do evangelho estão nessas coisas daqui, né? Então você vê que a mensagem ela produz ela produz vamos dizer assim, ela não produz salvação de forma alguma. De forma alguma ela produz a consciência da salvação. Pelo contrário, ela gera um materialismo muito forte das pessoas acharem que Deus trabalha simplesmente por coisas daqui para elas, né? Então Deus me prospera, Deus me abençoa, Deus me dá saúde, Deus me dá bem-estar. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por mim. Ele me salvou disso, né? Então você percebe que essa mensagem ela é muito problemática, né? Ela tira completamente os olhos de Cristo e dá a mensagem verdadeira do Evangelho, trazendo uma concepção completamente antropocêntrica, né? Humanista. É muito triste isso. Acrescentar alguma coisa? Junto com isso daí também, eu acredito que veio uma heresia grande que tem surgido, principalmente nos nossos tempos, tem crescido muito, que é o universalismo. Você acaba olhando para as pessoas e falando, todo mundo é salvo. Então, o extremo disso é dizer que o inferno até existe, mas ele não foi feito para o ser humano. Lá só vai ter os demônios, todos os seres humanos vão ser salvos, porque Cristo morreu por todo mundo. Só que aí as pessoas acabam levando uma vida de qualquer jeito, colocando em si, eu sou salvo mesmo, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Essa questão do cálice já ser derramado sobre Cristo, quer dizer que todos nós já estamos salvos nessa condição? Ou não? Então, aí, isso daí entra o que a gente chama de eleição limitada. Então, foi a expiação limitada. Cristo, ele morreu, e o sangue dele, por ele ser infinito, por ele ser eterno, por ele ser poderoso, o sangue dele ele é suficiente para todos. Então, ele é suficiente para salvar todos, porém ele só é eficaz para os seus eleitos, só para aqueles que realmente foram escolhidos. Isso é legal a gente ter em consideração, que não é algo que foi criado recentemente. Hoje mesmo, essa semana mesmo, eu estava lendo sobre Clemente de Roma, e data do 1º século, ele foi contemporâneo de João, quando João escreveu o Apocalipse, e ele fala muito sobre a eleição, sobre ter um povo eleito, uma quantidade limitada e já estabelecida antes de tudo. Então até naquela época o pessoal já acreditava dessa forma. A Bíblia toda tem vários relatos. Que tem gente que vai falar assim, é um calvinismo, né? Esse tipo de pensamento. Quando na verdade é o cristianismo, né? Porque se você for ver, são conceitos até bíblicos. João 6. Jesus falou que os que resistiam à mensagem onde ele está pregando sobre o corpo dele ser comida e o sangue dele bebida, os que resistiam à mensagem, Deus não havia revelado a eles a mensagem, ou o Cristo. Então ele fala assim, cara, os olhos deles estão fechados para mim, porque o Pai quis assim, porque o Pai me revela para quem Ele quer revelar, né? Então dentro daquela mensagem, a gente percebe uma galera indo embora e os discípulos ficando, né? E ele fala, cara, para onde que você... Só o Senhor tem palavra de vida eterna, não tem para onde eu ir, né? Então isso é muito louco, porque essa percepção ela vem de antes de Calvino, né? E a galera vai falar, não, na verdade só foi uma sistematização, né? Falar sobre a expiação limitada, mas já existia antes, né? Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto também, até pra gente
né, estimular esse tipo de pensamento na gente, né? Isso é verdade. E falando agora de Calvino também, acabou ficando famoso mesmo o termo calvinismo por causa de Calvino. Mas isso já existia muito antes. Inclusive tem uma confissão cristã, que é a confissão belga, e nela já estava pré-definido todas as doutrinas da igreja, que antecedia tudo eles. Então surgiu, não surgiu nem o calvinismo, surgiu o que foi chamado de 5 pontos da remonstrância. Um grupo de pessoas, discípulos de um homem chamado Jacobs Arminius, eles se reuniram para poder levar até a igreja conceitos que eram totalmente contrários ao que a igreja acreditava desde sempre, e a igreja fez um sínodo que durou ali semanas e semanas, e eles chegaram num consenso. Esse consenso foi os 5 contrapontos. Ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo por ser feito no momento contemporâneo a Calvino. Mas não foi nem Calvino que fez isso aí, foi a igreja toda reunida. 70 pessoas, e representando aí vários países. Loucura, né? Interessantíssimo a gente entender a história disso tudo, né? E você pensar que o evangelho moderno, ele tem pouco contato com a história, né? Então por isso que a igreja, por exemplo, erra muito na mensagem, erra muito no estilo de vida, porque ela acha que ela está produzindo alguma coisa. Quando na verdade todos os erros que poderiam ser cometidos, a gente tem 2000 anos de exemplo. Então muito erro que comete hoje, o cara já cometia não sei quantos mil anos atrás, aí, 1000 e 1000 anos atrás, que é só olhar um pouquinho para a história e perceber, né? Por exemplo, as indulgências, né, que tem a ver com a mensagem sinergista, e ela tem estímulo hoje na igreja evangélica, protestante, apesar de ser, cara, o ápice da reforma na cabeça de Lutero, né? Então você percebe que é um erro constante da igreja, né? É muito bom tocar nesse assunto, mas a gente vai para o próximo bloco. Porque o conceito é muito bom, mas vamos chama a vinheta aí. Vamos lá. Muito legal isso, né? A gente estava conversando no último bloco sobre essa questão aí das indulgências e daquilo que foi, na verdade, a reforma protestante nesse sentido, né? Porque a gente muitas vezes acredita que é por obras mesmo, a gente vai alcançar a salvação por obras, a gente vai fazer alguma coisa, vai se santificar e vai comprar o direito de ser salvo. Mas o que de fato eu preciso fazer para alcançar uma salvação? Crer. E quando a gente fala crer é o seguinte, obviamente a mensagem é pregada e a gente absorve essa mensagem por meio do Espírito Santo de Deus. E no livro de Efésios a palavra vai dizer que a gente é salvo pela graça, ou seja, não há motivo aparente, não há o que eu possa fazer para ser salvo, não há uma atitude que eu tomo para ser salvo, mas parte das pazes de Deus para comigo. Eu errei, eu pisei na bola, eu fiz tudo errado, mas o sacrifício dele, a bondade dele é tão grande que me alcançou de graça. Por que Deus me escolheu? Não sei, o que eu fiz de certo? Nada. Agora, um outro ponto é engraçado, porque ele fala assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé para as boas obras. Então, aí a gente muda todo o conceito sinergista de novo, porque ele está colocando em ordem, a verdadeira ordem das coisas é, só alguém salvo pode santificar, só alguém salvo pode produzir boas obras. Você não vai produzir boas obras para ser salvo. Então, o que ele faz ali é justamente a inversão da mensagem sinergista, trazendo uma mentalidade que é, cara, sou salvo por quê? Pela graça, tem explicação? Não, o que você fez? Recebi a mensagem do Evangelho, criei. Até a fé é um dom de Deus, né? Então a fé que ele me deu também é dele. Mas aí não fica, talvez, complexo ou complicado, ou vamos dizer, não seria contraditório que a minha fé sem obras é morta? Se eu preciso crer e a condição de ser salvo é eu acreditar, mas a fé sem obras é morta. Então, aí entra algo interessante, porque quando você perguntou o que eu preciso fazer para ser salvo, e a gente diz que você tem que crer, ainda assim parece que você precisa fazer alguma coisa, mas na verdade você não precisa fazer nada, porque o ato de você crer já foi um agir do Espírito Santo dentro de você, porque o próprio Espírito Santo ele diz que é ele quem opera em nós, a querer e o realizar. Então quando a gente quer algo, e quando algo dentro de nós é realizado, isso já foi uma obra do Espírito Santo. Não foi nós que tomamos a decisão de crer para que a gente pudesse ser salvo. Não foi o livre-arbítrio. Deus que operou o querer para que assim ele pudesse cumprir
concretizar. Uma vida não existe, depois você assistiu o podcast. Então é engraçado bom, isso, né? Porque assim, a produção toda vem de Deus. Essa é a raiva do homem, da natureza humana. Porque ele sempre vai buscar o que ele teve que fazer, qual que é a parte, né? Ele é bom, ele fala, por isso que Deus escolheu ele, porque ele fala bem em público, ele é um mega líder. Na verdade, não, ele não tinha nada de bom, nada, absolutamente nada que Deus precisasse, porque Deus é dono de tudo. Deus escolhe único e exclusivamente por conta da eleição e do amor que ele tem pelo homem, do amor que ele tem pela sua glória. Então essa é a responsabilidade dele em escolher o homem, né? Muito legal. Então, para eu poder colocar na minha mente, no meu conceito ele me escolheu, ele me deu salvação, é de graça, não tem nada que eu faça para conquistar isso, e aí eu faço o quê? Só levanta a mão e boas recebe. obras. E aí depois que você é salvo, porque todo mundo tem o seu momento de você ser chamado, porque primeiro você é escolhido antes da fundação do mundo. Os escolhidos de Deus já foram escolhidos antes de que o mundo existisse. Mas vai ter um momento na sua vida que você vai ser chamado. Junto com esse chamado, algo dentro de você vai ser operado, que é a regeneração. Quando você é regenerado, uma nova natureza surge. E essa nova natureza, ela vai produzir obras dessa nova natureza, que é frutos dignos de arrependimento. Então começa a operar em você um arrependimento e você começa a viver realmente uma nova vida. E responde até o texto de Tiago que você falou. Porque a fé sem obras é morta. Tiago estava falando de uma fé morta. E a gente vive essa fé morta hoje. Porque a fé hoje ela é um conceito muito abrangente, é uma palavra que ela virou um jargão. Por exemplo, hoje eu posso falar para você que eu te amo, para o Davi que eu te amo, e para minha esposa que eu amo a ela, e que Deus eu amo ele também. Então eu posso falar, usar a palavra amor de maneira genérica. E a fé é assim. Então a gente fala assim, fé no quê? Eu tenho fé que eu vou conquistar aquele carro. Eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria. Fazer uma fezinha ali. Então a fé, ela se tornou uma palavra muito banalizada. Só que fé, quando a palavra está falando de fé, ela está falando de justiça pela fé. A justiça pela fé, obrigatoriamente, é uma produção dela. Ela é graça, fé, boas obras. O que Tiago estava falando, quando for a verdadeira fé, a obra vai ser produzida. Entendeu? Então ele está respondendo, na verdade ele não contradiz Paulo. Ele está falando, reafirmando o que Paulo disse, realmente. Que a fé ela vai produzir boas obras. Então a gente percebe o quê? Qual que é a fé morta? É a fé que não produz boas obras. Por exemplo, um pastor pedófilo, ele tem fé, apesar dele pregar, né? Só que a fé que ele tem não é a fé verdadeira, porque ela não está produzindo boas obras, entendeu? Então é como se fosse uma evidência, né? Uma coisa muito legal que alguns professores que eu ouvi falam é o seguinte, é que o fruto do Espírito, quando ele é produzido, ele é a visibilidade da salvação em nós. Ele é a parte que a gente consegue perceber que a gente está... Ele é a evidência. Como se você entrasse numa tomografia e dali saísse um resultado para você. Obras da carne. Você não está produzindo. Obras do Espírito. Você está evoluindo, você está melhorando. É porque a tua fé é verdadeira. Você creu em Cristo. O conceito da obra, então, eu acho que o conceito que nós temos como cristãos hoje, que houve nas igrejas e tudo mais, talvez seja errado. O que seria aí, no caso, seriam os frutos, então, da Fruto salvação. não é obra, exatamente. Porque obra é necessário colocar mão, é necessário esforço. Quando a gente vai falar de fruto, a gente está falando de produção natural. Então a fé ela produz fruto, o fruto é boa obra. Então a fé verdadeira ela vai produzir isso. Só que qual mérito você teve? Nenhum, porque foi pela graça. Entendeu? Então sempre vai ser uma mística aí, porque a natureza humana não aceita isso. Ela sempre vai querer de alguma... Não, mas eu criei antes. Não, mas é porque eu ouvi o evangelho aquele dia, porque eu entreguei aquela oferta. Então eu acredito que é porque eu sou bom naquilo que eu faço. Então Deus me escolheu para eu ser bom na obra dele também. Então, mas não é isso. É pela graça. Então é inexplicável. Legal. Quer acrescentar mais uma coisa? Então, aí nesse caso, então, Davi, deixa eu te perguntar uma coisa que agora eu pensando nesse caso, nesse sentido. A gente aprende sobre santidade. A gente precisa se santificar, ser santo, buscar ser santo, pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, mas isso não seria as minhas obras? Tipo, eu vou me santificar, vou fazer alguma coisa para poder mostrar que eu mereço ser salvo? Então, a santificação, ela é natural da vida daquele que é salvo.
E a santificação ela pode ser progressiva, como ela também pode regredir. Porque se a pessoa ela começa a viver uma vida sem leitura da Bíblia, sem oração, sem a presença de Deus, naturalmente ela vai começar a errar mais do que antes. Então isso seria meio que um regresso. Porém a santificação, ela já, logo no momento da conversão, no momento que Deus chama, ela já é santificada, ela já é considerada santa diante dos olhos de Deus, por causa da justiça de Deus que é imputada nela. É a santidade que é definitiva e vai ter a santidade progressiva, que ela vai conquistando durante a vida dela, conforme o viver dela. Interessante isso. Assim, a concepção que o Davi falou é perfeita. E eu tenho um acréscimo, que eu sempre procuro falar dele, porque para mim foi muito claro, né? Por exemplo, a gente fala muito sobre o pecado no aspecto de atitude só, né? Eu faço um pecado aqui, eu cometo um pecado aqui, sei lá, xingo o Davi, e esse é o pecado que eu cometi. Mas na verdade, um pecador produz o quê? Ele produz pecado. Sim. Ele vai produzir erro, ele vai produzir falha. Um prostituto vai produzir o quê? Prostituição. Um ladrão vai produzir o quê? Roubo. Ele peca porque o pecado está dentro dele, ele é pecador. Quando a mensagem do evangelho pregada para aquele cara faz sentido, ele é alcançado pela graça, esse pecador é crucificado. O pecado ali é crucificado. Então ele é perdoado aonde? De ter xingado, de ter prostituído? Não, ele é perdoado por quem ele é. Ele era quem? Ele era um prostituto, por isso ele produzia isso. Então ele é mudado no ser dele. E isso acontece de forma que, a partir de então, ele sendo justificado por Cristo, nascendo de novo, ele começa a produzir o que ele é. Ele é o quê? Filho. Então ele começa a produzir as coisas do Filho, a justiça do Filho. Apesar de que a santificação plena, ela vai ser só na glorificação, ele começa a produzir com amor as boas obras. Ele começa a produzir, ou às vezes cometer um erro, e ele começa nesse erro a repudiar esse erro. Por quê? Porque agora a natureza dele está inclinada para uma nova vida, né? Então é a mudança de ser, é muito mais profunda do que, por exemplo, pequei e vou pedir perdão. Então um erro terrível, porque o cara sempre vai pedir perdão pelo mesmo erro, se não mudar o ser. Sempre dou o exemplo do remédio para febre, né? Tipo, o cara que tem febre, normalmente ele tem uma infecção. Se ele toma antitérmico, a febre passa. Só que ela volta. Por que ela volta? Porque não tratou a infecção. Então a infecção é o que é a natureza humana. Então o que Jesus veio perdoar? A natureza humana. Para quê? Para que o efeito disso seja quebrado, entendeu? No caso seria a febre. E santificação também, eu entendo que mais do que só não cometer um pecado, como o André mesmo falou, é o estado do seu ser, porque é como se dentro de nós, antes de você ter a fé, ter Cristo, é como se tivesse um termômetro inclinado para o pecado. As suas decisões, tudo pende do pecado. Quando você se converte, você já fica inclinado sempre para o lado de fazer as coisas de Deus, de agradar a Deus, de não mais ser rebelde. Mas tem algo que é chamado de pecado remanescente. Então dentro de nós, mesmo que a gente seja convertido, seja nascido de novo, existe o pecado remanescente, que vai nos levar a errar, vira e mexe. Só que o que vai importar realmente é o seu sentimento, o seu pensamento, se você ama aquilo que você está fazendo. Porque você pode cometer um pecado e ainda assim você está se santificando. Quando você comete um pecado e você odeia aquele pecado e você se arrepende, isso é santificação. Isso é progressão da santificação, não é um regresso. Não é porque você pecou que você ficou menos santo. Mas se você reconheceu, é porque o Espírito Santo trabalhou dentro de você e você está progredindo cada vez mais. O Hernandes Dias Lopes ele sempre fala da salvação em 3 pontos, né? Fomos salvos na cruz do Calvário, do dia da ira de Deus. Jesus absorveu ela e a gente foi salvo desse dia. A gente está sendo salvo porque dia a dia a gente está se parecendo mais com Ele de glória em glória. Então a santificação é o processo de ser salvo todos os dias, né? Ele é o presente da salvação e seremos salvos no grande dia, né? Quando Ele voltar. Então é a salvação em 3 tempos. A santificação é extremamente necessária. Muito legal. Eu vou tentar unir 3 textos para ver se o conceito é esse ou se eles são fora de contexto. Tá. Porque eu acho que muitas pessoas podem levar a esse tipo de raciocínio. Existe um texto que fala que por meio de um só homem entrou o pecado, mas por meio de um só homem todos foram regenerados, vamos dizer assim.
e que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, a partir do momento que nós nascemos do espírito, há uma guerra interior dentro de nós. Mas a obra de Cristo, ela vai ser completada até ser dia perfeito. Então seria, nós éramos pecadores, fomos salvos por meio de Jesus Cristo, militamos dentro de nós ao mesmo tempo, porque há uma guerra constante, mas um dia será perfeito porque nos glorificará alguma coisa desse tipo ou não? Sim, como que funciona, para você entender. No Éden, o homem, ele era incapaz de pecar, ele era capaz de pecar e capaz de não pecar. Então ele tinha essa capacidade de não pecar no Éden. Ele podia pecar e não pecar, ele podia escolher aquilo ali. Depois da queda, o homem se torna incapaz de não pecar e capaz de pecar. Então ele vai pecar. E aí ele vai viver essa vida. Depois da glorificação, ele se torna incapaz de pecar e capaz de não pecar. Então é uma progressão de ser. Entendi. Nosso ser glorificado, ele é incapaz de pecar. Então a gente vai viver numa época onde o pecado não vai mais existir. Restauração de todas as coisas. Animal, né? Animal essa explicação. Gostei muito. Muito legal. Gostei também, espero que você tenha gostado. E a gente vai pro terceiro e último bloco. Vamos lá. Eita, hein? Vamos aqui agora, no próximo bloco, a gente tem uma dúvida, na verdade, muito grande. Eu acho que você tem essa dúvida, eu já tive essa dúvida. Eu acho que todo mundo que peca, depois que conheceu a Cristo, tem essa dúvida. Salvação, ela se perde ou não? Ela é eterna? Tipo... E aí? Quer que eu comece? Sendo bem objetivo, não. É impossível perder a salvação, porque assim como a gente falou no começo, a salvação ela não vem de obras. Então assim como ela não se ganha com uma boa obra, ela também não se perde com uma má obra. Porque ela foi ganha pela obra de Cristo e a obra de Cristo não tem como ser rejeitada, não tem como ela ser desfeita. Ela já foi feita. Então aqueles por quem ele morreu já estão salvos, independente do que aconteça. E para complementar com a Bíblia, tem alguns versículos. João 6,37 vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. João 6,44: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. João 10,29: meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las da mão do meu Pai. João 17,2: assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João 17,9: eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Uau. Então aqueles que são de Deus, não tem como ser perdido uma salvação, porque eles estão nas mãos de Deus e nada nem ninguém é capaz de tirar eles dali. Uma problemática argumentativa muito legal para reforçar isso que o Davi falou, que, por exemplo, um criminoso, ele precisa sofrer a condenação para que a justiça seja aplicada. E quando a gente olha Jesus na cruz, absorvendo a nossa punição, se perdêssemos a salvação, uma vez que a gente ganhou, seria uma dupla punição. Porque ele já foi crucificado por esse pecado, ele já foi crucificado, já recebeu a ira de Deus, a punição de Deus, e aí no último dia receberíamos de novo. Então seria uma dupla imputação. Ele nos santificou, a obra dele foi perfeita na cruz. Então ele salvou mesmo, salvou de uma vez por todas. E aí a gente entra até no texto que eu falei anteriormente, que é a resposta para muitas perguntas. A gente é salvo por quê? Salvo, a gente está falando de salvação. Por meio da graça, pela graça, por meio da fé para as boas obras. Então, o que Paulo está falando é uma fórmula, cara. Salvação pela graça, é salvo, não fez nada de certo. Fé produz boas obras. Então a gente percebe que é uma chave muito forte para a gente entender que não existe como, no meio do caminho, se perder. Existem textos que corroboram a ideia, né? Em Hebreus 4, né? Que a galera usa muito para falar sobre a perda da salvação, né? E na verdade é um descontexto usado para afirmar uma ideia, né? Que é uma ideia que a gente fala arminiana de que você pode ter o seu nome tirado do livro da vida, né? Você pode ter o seu nome
Eu imagino Deus lá com um lápis e uma borracha do lado. Escrevendo na hora, né? Ele teria que ser muito rápido. Ah, tá salvo. Não, pecou. Vamos lá, apaga. Você imagina, né? Aí você peca e morre. Pô, tirou e morreu, acabou. É sorte. É sorte, não é nem obras. Tem por aí. Uma grande pergunta também que eu deixo até para quem está assistindo é: será que você seria capaz de fazer boas obras sem que isso te desse nada em troca, nenhum benefício? Que é aí que é a grande questão da Bíblia. Porque aqueles que são salvos, eles produzem boas obras sem ganhar nada em troca. Veio para quebrar o orgulho e o ego do ser humano. Agora o ser humano, ele é tão egoísta que tudo que ele faz é para ter algum benefício. A partir do momento que você não tem um benefício por fazer boas obras, essa doutrina faz com que muitos não façam boas obras. Por quê? Porque não são salvos. Porque nunca foram de Deus. Porque os que são de Deus vão fazer boas obras sem ter nada em troca. E uma pergunta que pode surgir é o quê? Beleza, Jesus me salvou, então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu posso prostituir, fazer de tudo porque eu já sou salvo. O que é um engano terrível, porque a gente volta para o texto. Cara, salvação vai produzir boas obras. Salvação vai produzir santificação. Salvação vai produzir a imagem de Cristo em você. E vai ser de glória em glória, vai ser paulatinamente. Você vai crescendo na sua fé, na sua proximidade e até no seu chamado para com Deus, gradativamente. Então a gente percebe que a pessoa ela usa isso como desculpa para não acreditar nessa doutrina. Então, por quê? Porque, beleza, então se eu peco um monte, eu não sou salvo. Tudo bem, mas quem fala isso peca um monte. E perdeu a salvação, então. Porque a gente conversa com muita gente que o lance do sinergismo ele é uma chave. Porque a pessoa ela vai entrar numa hipocrisia, porque não tem outra forma de ser salvo por obras, se não for por mentira. O cara vai falar assim, não, beleza, é salvo por obras. Beleza, qual obra que você tem que vai te salvar? Se fosse possível por esse caminho, Jesus não teria ido para a cruz. Era só uma reforma moral que Deus faria no homem. Ele foi para a cruz porque era impossível o homem decidir por Deus. Era impossível o homem produzir algo para Deus. Então o homem fazendo da forma que faz é agraciado pela salvação. Porque todo homem estava condenado e foi condenado. E ele salvou alguns por meio da cruz. E essa é a bondade dele. Então, fazer alguma coisa de errado vai para o inferno? Então todo mundo ia para o inferno, essa é a verdade. Só que a obra dele nos salvou. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que ele fez. Foi perfeito. O que eu quero acrescentar também é sobre a expiação. E quando a gente vai falar de salvação, o mais importante é a gente levar em consideração que quando a salvação ela opera em nós, o nosso pecado ele é expiado, ou seja, ele é removido de nós e ele é colocado em Cristo. Qualquer boa obra de um ser humano não tem a capacidade de gerar expiação. Então você pode fazer a melhor obra possível, você pode abrir um orfanato e colocar 1000 crianças lá dentro. Isso não gera expiação. Você pode ir tirar todas as crianças da rua, isso não gera expiação. Você pode simplesmente fazer todas as boas obras existentes no mundo, nada disso gera expiação. A única coisa capaz de gerar expiação seria o derramar do sangue, que seria pagar isso. Então por isso que no Antigo Testamento a gente via trazendo uma tipologia do sacrifício, sacrificar animais por expiação, porque era como se aquilo estivesse pagando o pecado cometido. Deveria ter derramar de sangue. Eu já ouvi falar algumas vezes de que no mundo espiritual o sangue é a moeda de troca. Por isso que Cristo morreu por nós. Ele morreu para ele expiar esse pecado. Então essa salvação que a gente ganha, ela foi essa expiação. Quando o homem acha que ele é capaz de gerar sua própria salvação, ele está achando que ele mesmo pode morrer por ele mesmo para gerar a salvação por ele mesmo. E fica um alerta, eu acho que até para você que está em casa assistindo, e um convite também, porque não são, às vezes a gente fala assim, mas a pessoa é tão boa, a pessoa pratica tão bem as coisas, né? Dá a cesta básica, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, esse aí eu tenho certeza que vai para o céu. E não, se a pessoa não tem um encontro com Cristo, se a gente não vai lá, prega o evangelho verdadeiro para ela, e ela não tem esse relacionamento com Jesus, esse encontro verdadeiro, para que Jesus expie o pecado dela, não vai adiantar nada, porque ainda são por obras, né? Uhum.
E aí esse eu acho que é o maior alerta que a gente deixa também para E é muito louco você falar isso, porque a gente percebe pessoas que deveriam ter uma cosmovisão cristã, que é a cosmovisão bíblica, trazendo esse tipo de pensamento para o cristianismo. Sim. Então assim, não é uma forma errada de alguém pensar, porque a gente tem liberdade para pensar. Mas a gente que acredita que o cristianismo é a nossa forma de enxergar o mundo, precisa ser esse o caminho que a gente acredita para a salvação. Ou então a gente está abrindo possibilidades para outros deuses nos salvar, né? Nós mesmos, no caso, né? O pecado, ele é a rebeldia contra Deus. Então, quando a gente vai falar de boas obras, a gente tem que levar em consideração o que a salvação fez com nós. Ela nos reconciliou com Deus. Quando a gente está reconciliado com Ele, a gente não vai mais ser rebelde contra Ele. Então, a gente vai passar a obedecer tudo aquilo que Ele tem proposto para a gente. Então isso vai gerar, é claro, boas obras, porque a obediência em Deus, ela em si gera todo tipo de boas obras que existe na humanidade. Então, na verdade, o boas obras é o fim, e não o começo de você encontrar a Cristo. Fantástico, fenomenal. Espero que você tenha gostado desse podcast sobre salvação. Não perca a sua. Mentira, jamais vai ser perdida. Você tem uma vida com Cristo, se você realmente teve um chamado com Cristo, Ele já te salvou e já está sobre a sua vida. Considerações finais? Você pode até discordar de mim, mas quando você abrir a Bíblia e você for temente a Deus de verdade, para buscar sozinho, ou para buscar com a instrução de alguém que leu e que colocou o coração nisso, e que se importa com você de verdade, porque não há lucro para uma mensagem dessa. Essa mensagem ela não produz, vamos falar assim, a real, ela não produz uma emoção muito forte. Ela produz, na verdade, um repúdio para a carne. Ela é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que a carnalidade ela odeia, né? Então o que eu posso falar para essa pessoa, para a pessoa que está em casa, minhas considerações finais é: leia a Bíblia sendo alguém temente a Deus. E acredite no que está nela, acima do que o que foi falado para você o resto da sua vida inteira. Né? Porque a nossa cabeça é o seguinte, cara, eu posso escolher Deus, né? Tem até música que canta isso. Eu escolho Ele e tal todo dia. Não, você não podia escolher Ele. Você estava incapaz, você estava cego, você era inimigo dele. Você escolheria qualquer coisa menos Ele. Mas Ele te escolheu, mesmo você estando errado. Ele te escolheu, Ele vai te santificar, a obra dele é completa. Né? Então, leia a palavra. E se for discordar, discorde dela, né? Sempre, né? Davi? Então, é exatamente isso. Eu sempre ouvi vários pregadores, inclusive há uns dias atrás eu encontrei meu primo, que é missionário, estava lá na África, ficou 2 anos, e ele falou para mim que a palavra te ofenda todos os dias. Na hora eu fiquei até chocado, mas eu comecei a refletir e eu falei, realmente é isso. A palavra ela precisa ofender a gente, porque quando a palavra ela só massageia o nosso ego, alguma coisa está errada. A gente precisa levar em consideração que realmente não é agradável a gente imaginar isso. Pô, nada que eu faço vai ter alguma coisa de recompensa em troca que eu possa ganhar. É a palavra, é a Bíblia. A gente precisa acreditar no que está escrito aqui. E eu não vou orar para que todos vocês acreditem que estão ouvindo, mas eu sei que todos aqueles que são escolhidos vão acreditar. Fenomenal. A minha é essa, tipo, não tem nada que você faça para comprar a salvação. Já foi dada, ela é de graça, tá sobre as nossas vidas, mas o confronto que a gente precisa ter, essa quebra de conceitos, confrontar a nossa carne e o nosso intelecto de tudo aquilo que a gente já ouviu e já aprendeu, ele tem que ser constante, diário, né? E eu te convido aí, assista mais o nosso podcast, as ministrações, tem aí conferência chegando, né? Próxima semana, sexta-feira aí, tem uma conferência Power. Conferência muito legal, a gente vai falar sobre o secreto, né? E a gente tem buscado, assim, uma linha muito, muito boa, que é a linha de buscarmos na palavra, uma palavra que tenha conteúdo, e ao passo que a gente não despreza as coisas espirituais, né? Que a gente não despreza a presença de Jesus, o sentir, né? A gente não despreza o gosto de estar na presença de Deus. Então acho que essa linha é muito, muito forte, né? Sempre desde o começo a gente falava, a espada ela tem 2 gumes, né? Ela é poder e ela é entendimento, né? Então acho que isso tem sido muito bom pra gente, e a conferência ela vai bater muito forte nisso, né? A gente senta aqui, a gente está falando de coisas profundas da palavra, né? De dilemas teológicos muito complexos, mas a gente não esquece de dobrar o nosso joelho diante de Deus e de falar, Jesus, é esse o caminho mesmo? Jesus, nos torna pessoas humildes todos os dias,
Pra gente aprender com a pessoa mais simples. Porque a gente sabe que o Senhor está nisso, né? O Senhor está nisso. Então acho que essa é a alma da conferência sexta, né? Amém. Obrigado, bela propaganda. André aí, pastor André. Davi, prazer enorme estar com você aqui pela primeira vez e vai voltar mais vezes também aí. Conhecimento fantástico, eu acho que agrega muito pra gente todos os dias. Tamo junto. E Carlos, obrigado pela presença no podcast. Todos os dias. Você que está em casa, Deus abençoe, ó. Culto de quarta e domingo, 8 horas. Minha esposa ali, ó. Dani, um beijo. Ela vai ter um trabalhão para editar isso daqui. Vai ter mesmo. Beijão até. Beijo. Tchau.